chegar aqui e falar um monte de coisa que eu acho sobre o casamento, se o seu casamento não é igual ao meu. Eu vou achar o que eu acho do meu casamento e o que serve para o meu casamento. Agora sim, eu quero falar o que Deus fala sobre o casamento. Esse sim, eu acho que serve para todos nós. O que Deus fala, o que Deus ordena sobre o casamento, o que Deus ordena aos maridos e o que Deus ordena às esposas. Então assim, a palavra de Deus, não é a minha palavra. No final tem até umas dicas aqui que são até interessantes, mas já são coisas de especialistas que eu pesquisei, dei uma olhada, e alguns especialistas em casamentos, entre aspas, dão algumas dicas para você melhorar o seu dia a dia com o seu cônjuge. Então assim, primeiramente, vamos falar de complexidade. 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 Algo complexo. Complexidade. Algo complexo. Então assim, eu queria falar primeiramente sobre o cérebro humano. Algumas curiosidades, alguns detalhes do cérebro humano, para a gente ver quão é complexo o cérebro humano da pessoa. Por isso que até hoje os cientistas não conseguiram clonar o ser humano e nem vão conseguir, porque Deus não vai permitir. Deus deu inteligência para o homem, mas para ser realmente uma inteligência que não se compara a Deus. O dia que o homem conseguir fazer um homem perfeito, podemos dizer que o homem é Deus, porque Deus não vai permitir, Deus não dá essa inteligência. Ele deu muita inteligência para o homem, mas Deus não dá essa inteligência do homem como criar. Então, fala sobre o cérebro. O cérebro é um órgão que é muito pequeno em relação a muitos órgãos. Se você pegar um cérebro, você vai pesar aí cerca de 1,4 kg. Cerca de 1,4 kg. Se a cabeça for igual a do Júlio, capaz que pesa mais, uns 2,5 kg. Por aí. Já tente mais. Né? 2,5 kg do Júlio, mas 1,4 kg. No cérebro normal, existe cerca de 100 milhões de neurônios. 100 milhões de neurônios. No cérebro normal, existe cerca de 1.000 trilhões de neurismas. 1.000 trilhões. Alguém tem conta de quanto é 1.000 trilhões? Hã? Não, 1.000 trilhões. 1.000 trilhões. 1.000 trilhões de neurismos. Então assim, é muita coisa. O cérebro humano, se você for, ele tem tipo uma fiação, que são é o sistema que leva as respostas, que leva o pensamento a toda a parte do cérebro. Então assim, se você pegar toda essa fiação que tem no cérebro humano de uma pessoa e colocar um do lado do outro, amarrar um do lado do outro, dá para dar 2 voltas na Terra. Um cérebro humano, a fiação de um cérebro que tem dentro da sua cabeça, se juntar tudo, dá para dar 2 voltas na Terra. Se você juntar tudo. Então assim, algumas curiosidades do cérebro humano que é complexo. É algo complexo, algo que o ser humano não tem, assim, não tem ciência que explica como pode ser tão perfeito, como pode funcionar tão bem. Fora as células, fora um monte de coisa que tem ainda, líquido, um monte de coisa que ainda tem que eu não vou falar aqui. Eu só vou falar dessas coisas que são mais, assim, numerosas. Se eu falar de milhões e milhões de células, trilhões de células que tem, mas assim, algo que já é algo muito grandioso. Se você pensar, se você juntar o sistema que tem dentro do seu cérebro, os ligamentos, e colocar um do lado do outro, dá 2 voltas na Terra, é algo muito grande. E aí o que acontece? Deus acha que não está bom essa complexidade toda, né? Ele acha que não está bom, fala, vou fazer o quê? Vou colocar 2 cérebros juntos. Aí que o bicho pega, que é o chamado casamento. Né? Vou colocar 2 cérebros juntos, só um não está bom não. Então o texto básico que a gente vai ler vai ser lá em Efésios 5:31. Efésios 5. Efésios 5:31. Aqui. Peraí. Achei. Efésios
5, capítulo 5, versículo 31. 31. Amém? Todo mundo achou? Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão dois uma só carne, ou seja, um só cérebro. Uma complexidade total. Está se formado o matrimônio, está se formado o casamento. O indivíduo homem larga tudo e o indivíduo mulher larga tudo, e os dois se juntam para começar uma nova história. E assim, eu tive a curiosidade de saber no início, né, que Deus criou tudo, como o Marcos falou ontem, criou a terra, criou o sol, criou os animais, criou tudo, e criou Adão e viu que estava faltando alguma coisa, né? E aí então ele criou a Eva para ser a companheira do homem, para ajudar o homem. Foi o primeiro casamento que nós conhecemos, foi o de Adão e Eva, né? E lá fala, lá em Gênesis 2:24 fala que Deus fez Adão cair em profundo sono e tirou uma costela de Adão e fez a mulher. E eu tive a curiosidade de saber mais profundamente o que significa isso. O que queria dizer? Porque se você for pensar, não tem muito sentido. Por que um osso da costela? Por que um osso da costela? Podia ser qualquer osso, podia ser qualquer coisa. Deus nem precisava pegar, na verdade, um osso de Adão para construir Eva, né? Não precisava nada, ele podia muito bem criar Eva ali do jeito que ele queria. Mas essa palavra traduzida no hebraico, que foi escrito no livro de Gênesis, no hebraico ela significa o lado de uma pessoa, não é simplesmente a costela, é o lado de uma pessoa. Ou seja, o que Deus quer dizer? Ele tirou a costela, mas isso quer dizer que aquela pessoa é o seu lado, vai estar do seu lado. Então, costela significa, no hebraico antigo, que foi escrito no livro de Gênesis, significa o lado de uma pessoa. Então, assim, Deus chamou Adão, fez ele dormir e criou Eva para ser o lado dele. Então, assim, hoje em dia está muito difícil a situação dos casamentos, porque ninguém quer andar do lado um do outro, né? Por mais que